Olá, seja bem-vindo ao MacCast, o podcast de novidades e debates do Mac Advogados. Eu sou o Matheus Aimoré Carreteiro, eu sou sócio fundador do Mac Advogados e hoje vamos falar sobre como navegar disputas globais. E eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, o Alexander Leventhal, que é sócio do Queen Emanuel do escritório de Paris. Ele se formou, então fez college e law school nos Estados Unidos. Depois também fez várias pós-graduações, mestrados em Paris. Ficou lá, reside lá atualmente e super acostumado com disputas globais, como sócio do Queen Emanuel. Fala português fluentemente, espanhol, inglês, francês e até árabe. A gente pode até perguntar um pouco para ele como ele consegue essa proeza. E ele é o nosso convidado especial. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Alex. Muito obrigado a você e antes de mais nada eu queria também parabenizar você e o seu time para o desenvolvimento do Mac Advogados, que vai ser certamente o Queen Emanuel brasileiro no futuro próximo. Muito obrigado, muito obrigado. E é uma inspiração para a gente. Eu acho que o Queen Emanuel é um exemplo de um escritório que começou fazendo só resolução de conflitos, faz até hoje, né? O foco é resolução de conflitos, mas hoje domina diversas áreas. Eu quero falar um pouco disso e entender sua visão sobre essa parte. Mas talvez começar um pouquinho, dar um passo atrás, começar pelo começo. Como que foi isso, você ter, né, o que a gente brinca, experiência tanto em common law e civil law, né? Ter experiência tanto com toda a sua formação aí acadêmica e prática com Estados Unidos, você também é solicitor na Inglaterra, né? Eu não mencionei na apresentação, mas eu acho que também é um dado relevante. Mas, ao mesmo tempo, você mora em Paris e advoga também em casos de civil law, sendo um exemplo fantástico de disputas globais mesmo, né? Conta um pouco pra gente como que foi isso. Então, eu fiz todos os meus... Sou americano, sou de Nova York, e fiz todos os meus estudos nos Estados Unidos, salvo o terceiro ano de estudos de direito, que eu fiz num tipo de intercâmbio, doble mestrado no Sciences Po. E durante esse ano eu descobri a arbitragem internacional, descobri também Paris, que, como todo mundo sabe, uma cidade maravilhosa, e resolvi ficar em Paris e fazer a arbitragem, e como a gente diz em inglês, the rest is history. Então, basicamente, você decidiu ficar em Paris, já direcionando sua carreira para fazer arbitragem internacionais, trabalhar com esses casos mais, né, globais até, né? Isso é um ponto que eu acho que marca Paris como lugar de arbitragem, não necessariamente sede de arbitragem, mas comunidade de arbitragem, porque é verdadeiramente uma comunidade internacional. Eu acho que tem claramente comunidades de arbitragem em Londres e em Nova York, mas são comunidades mais direcionadas para as disputas, por exemplo, de arbitragem de investimento ou de arbitragem de direito inglês com sede de Londres para Londres. E em Paris, já as pessoas que fazem contencioso civil ou penal não fazem arbitragem, tem já essa questão da língua que sempre foi um obstáculo para essas pessoas fazem porque essas pessoas fizeram uma arbitragem. E também o fato de a CCI ficar em Paris, que faz com que sempre houve, desde há 100 anos, muitas pessoas, muitos estrangeiros fazendo arbitragem. Então, você tem pessoas do common law, tanto como da América Latina, ou da Rússia, da África,
pouco menos da Ásia, mas existe também. E uma curiosidade, você passou a estudar línguas de um modo geral em razão de querer fazer arbitragem internacional, porque é algo que facilita, né? Você falar vários idiomas, ou foi o inverso? Conta um pouquinho aí pra gente Eu como que acho foi que isso. eu acho que foi o inverso, justamente. Eu faço arbitragem internacional porque queria utilizar os idiomas que eu tive aprendido na universidade e continuo aprendendo, na verdade. Muito legal. E como que você acha que esse seu perfil, né, tão global, né, que tem toda a experiência de nascido e morado em Nova York, Estados Unidos, que também é uma cidade super global. Agora Paris, como que você acha que isso facilita a sua vida como sócio hoje do Queen Emmanuel? E eu acho, não sei se facilita a minha vida, mas me dá acesso a outros mundos aos quais eu não teria acesso se eu ah, tive ficado nos Estados Unidos. Porque justamente Paris, nos termos da arbitragem, é uma cidade muito global, muito mais próximo ao Oriente Médio, por exemplo, essa monte de culturas jurídicas, linguísticas que tem no seio da Europa mesmo, e também eu acho uma proximidade cultural que é mais perto também da América Latina, justamente. Perfeito. E como que você acha que os clientes veem isso, né? O que isso, no seu relacionamento com os clientes, como que isso facilita o seu dia a dia? O que isso impacta? Que eu acho que é muito legal para quem está nos ouvindo e tá, né, tem vontade de seguir esse caminho, ou é cliente e fala, poxa, se eu preciso de um advogado para uma disputa global, como que você vê, né, esse seu perfil facilitando aí, ou como que os clientes percebem esse perfil? Eu acho que facilita muito os casos com os quais a gente lida, que são casos muito complicados que envolvem jurisdições diferentes e é um valor agregado pelo cliente ter alguém que tem esse conhecimento nos sistemas jurídicos diferentes, por exemplo, Londres, que é uma sede muito importante tanto na arbitragem como no contencioso civil internacional. Tem um monte de casos entendidos pelos tribunais ingleses que não tem nada a ver, na verdade, com Inglaterra, salvo que as partes escolherem as cortes ingleses e a lei inglesa. Eu acho que hoje em dia há muito menos clientes que não falam inglês, mas o fato de poder falar outro idioma te dá acesso a um entendimento de um mundo diferente que você não pode ter sem falar e entender o idioma. Exato. Porque junto com a língua vem você também conhecer melhor a cultura, né? Conhecer como É. funciona. E aí, no seu caso, falando tantas línguas e tendo essa presença global, eu acho que facilita, né? Você estava mencionando que antes de chegar aqui você estava numa conferência no Paraguai, veio para São Paulo, tem uma conferência agora no México. Eu acho que ter experiência local também dá uma flexibilidade ali, uma possibilidade de conhecer melhor a cultura muito mais fácil, né? E aí eu faço o gancho dessa parte que, né, assim, como que você vê isso refletindo no perfil dos clientes que vocês trabalham? Tem algum perfil ideal para os casos que você cuida especificamente? Eu acho que do Queen Emmanuel, de um modo geral, tem muitos sócios e teremos
né? Vocês têm sócios para todos os tipos de litígio, né? Especialistas em vários tipos de litígio. Você estava mencionando para mim, tem um sócio especialista em disputas de artes, né? Que é um negócio super específico. Como que você vê essa parte do cliente, perfil de cliente com que vocês trabalham? E eu acho que, sendo um boutique de contencioso como somos, a gente não tem necessariamente perfil de cliente típico e a gente tem talvez menos clientes institucionais de que uma escritório full service, porque são raros os clientes que têm continuamente contenciosos que precisam de um escritório como Quinn Emanuel. Então, eu acho que justamente o perfil do cliente vai mudando com os casos. E, por exemplo, em Paris, a gente trabalha, eu diria, talvez muito menos com cliente francês do que o time de arbitragem de um full service baseado em Paris. A gente trabalha muito com empresas da Europa continental, mas tem clientes na Inglaterra, tem clientes na América Latina, e tem inclusive clientes no Oriente Médio, claro, mas na Ásia, que, na verdade, pelos quais o nosso trabalho não tem, na verdade, nada a ver com Europa ou França, ou inclusive direito civil. Direito civil e direito francês. Legal. E em termos de cliente, vocês trabalham mais com clientes privados, estados? Qual a diferença que você vê quando você representa um estado nas disputas e quando você representa uma empresa, né? Naturalmente, uma empresa de grande porte, mas como que você vê esse cenário na prática? A gente trabalha bastante com estados, mas mais, eu diria, com entidades do estado, tipo a empresa petrolífera de um estado, uma coisa assim. E eu acho que quem diz estado diz muita burocracia, muita política interna que você tem que respeitar, e ainda mais em certos países em que tem essa cultura muito dirigista, eu diria, do poder. Então, eu acho que quando você está representando um estado, uma entidade estadal, você tem que respeitar primeiramente o raciocínio interno da burocracia, da administração, para poder atender ao cliente mesmo. Entendi. E naturalmente, né, pelo próprio perfil do trabalho que vocês realizam, eles tendem a ser bastante globalizados, né? Você está falando atendendo clientes da Ásia, da Europa, América Latina, né? E como que funciona isso na prática? Como que vocês organizam os trabalhos, organizam os times para poder atender bem esses clientes na estrutura do Quinn Emanuel? Eu diria que o trabalho entre escritório é muito comum, que seja com escritório no Quinn Emanuel ou com escritório fora. Em Paris mesmo, a gente tem um time que inclui advogados do common law, temos advogados índios, advogados singapurianos, advogados americanos e outros. E temos também advogados do mundo civil law da França, claramente, mas não somente. A gente tem advogados uruguaios, brasileiros e outros. Então, eu acho que a gente tem que manter um time que pode ser mobilizado para qualquer cliente, qualquer caso. Ou seja, não necessariamente o cliente que procura você vai trabalhar com escritório
de Paris, pode trabalhar com você que está em Paris, com um sócio, né, uma disputa brasileira, com um sócio, outro sócio brasileiro em Nova York, em Londres, vocês... o time é formado conforme a necessidade específica do exatamente. cliente. Justamente, por exemplo, estou assessorando o nosso time de Londres, neste momento, porque tem um caso que envolve o direito de Luxemburgo. Não sou advogado de direito luxemburguês, mas eu tenho mais conhecimento do que os ingleses, claramente, no direito civil e, finalmente, o direito dos contratos de Luxemburgo é mais ou menos a mesma coisa do que esse direito da França. Perfeito. E aí, naturalmente, os times são formados conforme a necessidade específica do caso. E como que vocês fazem, e essa é uma pergunta, é uma dúvida real, né? Sendo um escritório global hoje já, né? Focado em resolução de disputas. Como que vocês fazem para manter uma consistência entre todos os escritórios, uma uniformidade, né? Não é algo fácil, né? Porque quando você tem ali o convívio, todo mundo que está, por exemplo, no seu escritório de Paris é fácil, vocês organizam reuniões, sentam lá, conversam, se alinham. É um negócio um pouco mais simples. Mas com presença global, né? Como é o caso do Queen Emmanuel hoje, com um crescimento também expressivo aí, né? Nos últimos anos, como que vocês fazem isso na prática? Eu acho que é impossível reler todos os escritos que vão sair dos nossos endereços e-mail, nem ser presente em todas as audiências para fazer um verdadeiro quality check de tudo o que sai do escritório, porque somos 1000 advogados no mundo e diria que a gente não tem um time de arbitragem formal, mas quem pretende fazer arbitragem deve ser mais de 100 pessoas no escritório. Então, eu acho que esse controle da qualidade vem do recrutamento, da formação e da retenção de bons advogados. Porque isso é a única maneira em que a gente pode ser, na verdade, seguro que a gente vai vai fazer um produto de qualidade se a gente tem pessoas de qualidade. Legal. E uma das coisas que o Queen Emmanuel valoriza muito, que a gente acompanha, né? Tanto em publicações quanto no contato com sócios do escritório, é a questão da meritocracia, né? E aquela cultura de vencer casos. É muito forte, né? No escritório. Como que isso funciona no dia a dia e como que isso impacta no trabalho que vocês entregam para os clientes? Eu acho que isso sempre foi um aspecto que diferencia o escritório de outros escritórios, porque éramos justamente o primeiro boutique de contencioso nos Estados Unidos e depois no mundo, boutique global, eu diria. Então, temos tipo o lema sabemos vencer e você precisa de nós do seu lado, que a gente coloca nos marketing materials que a gente manda para os clientes potenciais. E tem outra coisa que é muito interessante que a gente faz, que são os victory emails, os e-mails de vitória. Cada vez que tem uma parte do escritório, tem um time no escritório, tem uma grande vitória num caso, eles mandam um e-mail falando do caso e dizendo quem contribuiu a esse sucesso para todo mundo, que é uma boa forma, eu acho, de elevar o moral do escritório, do time também, e fazer com que
essas pessoas que contribuíram a essa vitória se sentem valorizados, mas também é muito útil para mim como sócio para saber o que os outros times estão fazendo e o que eu posso mencionar para um cliente potencial, como a gente já teve uma vitória num outro caso talvez similar, ou como a gente possa conseguir um valor agregado para o cliente. Exato, porque eu acho que essa parte que você mencionou é muito importante, né? Em estruturas pequenas e grandes, até mais, o escritório saber o que está sendo feito, por que está sendo feito, né? Ganhamos o caso, qual que é a peculiaridade daquele caso, qual o assunto envolvido, porque isso ajuda a trazer experiência eventualmente para o caso que está ali na mesa, na sua mesa naquele momento, né? E que eventualmente você não saberia de outra forma. E também, eu diria, encolher o escritório a um tamanho humano, na verdade, porque somos 1000 advogados, então seria normal não conhecer as outras pessoas e não saber o que eles estão fazendo. Perfeito. E como que vem, tem nos materiais de marketing do Queen Emanuel aparece com muita frequência o fearless, né? Assim, somos temidos. Como que funciona isso na prática, no dia a dia? E qual é a conexão desse marketing que o escritório faz com a real cultura do escritório? Eu acho que vem dos Estados Unidos, quando o escritório foi fundado. Somos, eu acho, éramos um dos poucos times de Big Law que try cases, como a gente diz em inglês, porque finalmente muita pessoa que faz contencioso nos Estados Unidos não vai a tribunal, porque tem toda essa motion practice antes do trial, da audiência, e finalmente as partes acabam fazendo um acordo antes de a parte interessante. Exato. Porque tem jury trial, que são muitas semanas, e naturalmente muitas semanas de trabalho levam a honorários, né, de muitas semanas também a serem pagos. A decisão é por jury em vez de ser um juiz, né? Então são pessoas leigas que vão lá decidir o caso. Tem punitive damage em certos casos, que também pode fazer com que a cifra aumente substancialmente, né? Então tem todo um cenário no direito americano, e você conhece melhor do que eu, e aí você me corrija se eu estiver falando algo errado, que eu acho que desestimula, em princípio, que as empresas levem o caso até o final, certo? E eu acho que esse fato cultural gerou um certo conservadorismo nos escritórios, porque quem faz contencioso vai dizer melhor fazer acordo, a gente não sabe o que vai acontecer também com o júri. Que é um pouco verdade. Que É. sempre tem um elemento de inesperado, Incerteza. né? De incerteza quando você delega a decisão de um caso para um terceiro, né? Mas, sobretudo, um terceiro que não é necessariamente experimentado, com quem você não tem experiência, que vai ser o caso de um júri dos seus pares, finalmente. Exato. Que é o que faz uma diferença gigantesca do sistema americano para o sistema que você vê, por exemplo, do judiciário francês, né? Que você tem lá um juiz que já está lá há muito tempo, né? Os precedentes que, de certa forma, servem ali para balizar os julgados posteriores, certo? É isso, inclusive de outros sistemas de common law, porque
Na Inglaterra, finalmente, você não tem júris fora do espaço penal, salvo para poucas coisas. Mas o contencioso civil vai ser um juiz que vai decidir. Perfeito. E nesse cenário global que você trabalha, o que você tem visto, e aí já passando um pouco, né, para a parte mais prática ali do dia a dia, o que você tem visto de riscos legais, regulatórios, que tem impactado a vida dos clientes e que chegam a você lá, tipo, Alex, estou com um problema aqui decorrente X, Y, não sei, tarifaço do Trump, questões de energias renováveis, o que está hot topic no momento? Eu acho que o hot topic é justamente o risco que vai crescendo em todo lugar. Não é necessariamente num setor ou numa parte do mundo. Eu acho que o mundo inteiro está sentindo muito risco. Pode ser um risco que provém do governo, uma mudança regulatória. Por exemplo, a gente assessorou muitas empresas mineiras na África que vivenciaram uma mudança total na abordagem do governo, porque o governo mudou. Houve uma série de países em que houve golpes e esses novos governos, ou seja, eles tomaram conta das minas, ou seja, eles diminuíram muito a exportação da matéria-prima para justamente limitar ou aumentar o preço no mercado. Mas tem também, a gente assessorou outras empresas na área do renovável, das renováveis nos Estados Unidos, onde o governo Trump cancelou muitos grandes projetos. Eu acho que tem também, claro, um risco que vem do mercado, os preços estão flutuando muito, isso atrapalha as expectativas das partes quando eles fizerem o contrato. E também eu acho que esse tarifaço, quando finalmente a gente sabe o que vai ser no final, vai acabar, vai terminar sendo mudando muito, eu acho, porque já falando dos fossil fuels, tem muitos projetos ou que foram abandonados ou que não vai acontecer porque justamente o custo desses projetos vai aumentar muito. E isso vai gerar consequências fora desse projeto, porque, por exemplo, vai haver menos output de petróleo, por exemplo, ou de gás, que vai gerar um aumento do preço dessas matérias também. Mas eu acho que isso pode ser mais um episódio do podcast, finalmente. Não, perfeito. E aí que eu acho que é legal pegar a sua perspectiva, porque você nasceu, foi criado e estudou nos Estados Unidos, né? Então você entende muito bem a cultura americana, né? O que está por trás ali da visão dos democratas, republicanos. E você já vive há muito tempo também num outro país que é super relevante no contexto político global, com a visão francesa de política. E, naturalmente, hoje em dia a gente tem, né, movimentos
em quase todos os países mais extremos do que antes, tanto para a direita e para a esquerda, e você consegue vivenciar, né, tendo essa perspectiva global, que é o que a gente fala aqui, né, você trabalha em disputas globais, mas também está presente nesse contexto tão globalizado. Como que você, como que você vê isso impactando no dia a dia dos clientes? Você acha que isso vai melhorar num futuro próximo ou você acha que a gente ainda tem um longo caminho aí de incertezas e insegurança? E eu acho que isso vai gerar incerteza, porque falando no caso da França, quando eu cheguei na França, houve um sistema de mais ou menos dois partidos. E você sabia, por exemplo, 2 anos antes de uma eleição que, por exemplo, teve chances que os socialistas iam ganhar e você sabia quais eram as políticas que esse partido ia implementar. Mas hoje, a eleição presidencial e legislativa na França vai acontecer daqui menos de 2 anos e a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, como você pode planejar se você não sabe quem vai liderar o país e qual vai ser a consequência dessa Como ele liderança? pensa, né? E o que ele vai Uhum, aplicar em termos de política. uhum, E isso reflete no que você estava mencionando, que eu acho que é outro ponto que eu deixei anotado aqui para a gente conversar um pouco, que é sobre, né, essa onda de ESG, né? uhum, De tentar estabelecer governanças com as empresas, tanto em termos de meio ambiente, uhum, social, de governança da própria empresa, né? Há quem diga que agora com o governo Trump essa tendência foi esvaziada. Como você está vendo isso na prática com os clientes que você atende? E eu acho que para os clientes é um fator muito importante, sobretudo por causa dessa viravolta, os clientes não sabem exatamente quais políticas eles devem implementar. No nosso trabalho de arbitragem, eu acho que é um pouco menos relevante, mas a gente tem advogados que, por exemplo, fazem justamente contencioso ambiental e tudo isso que, sobretudo na Europa, porque na Europa não houve tanto essa viravolta que talvez houve nos Estados Unidos, continua sendo uma prática muito importante e uma consideração muito importante para os clientes. E em termos de energias renováveis, você mencionou, né, do custo da exploração Uhum, dos projetos de óleo e gás, oil and gas uhum, tradicionais. Você falou que talvez esses projetos não se paguem mais em uhum, razão do custo elevado. Fala um pouquinho mais para a gente disso. Como que você está vendo essa uhum, questão de energia renovável, energia tradicional, né? Guerra da Rússia uhum. impactando isso? Como que está esse cenário globalmente na sua visão? No que diz respeito, pelo menos, à energia renovável, ah, claro que o Trump não gosta de renovável para várias razões. Eu acho que uma delas é que ele percebe que as empresas ocidentais não podem competir com as empresas chinesas e nunca vão poder um, produzir um produto tanto barato como as empresas chinesas. Então, um, ele quer passar para outra coisa. Não necessariamente fossil fuels, mas nuclear, geotérmico. Na Europa, eu acho que sempre tem essa ideia de a gente tem que
investir no renovável, mas eu acho que recentemente, por exemplo, o apagão que aconteceu na Espanha e vários outros fatores colocaram em dúvida essa dependência no renovável. E não sei se houve uma decisão coletiva sobre o que, em que a gente deve se focar no futuro, mas, por exemplo, eu li ontem que a empresa francesa Total abandonou, tipo, 2 bilhões de dólares de projetos de renováveis e está tentando se focar mais nos fossil fuels agora, que é uma mudança enorme comparado com há 10, 15 anos. Legal. E isso, eu também vi a matéria, eles falando que não vão abandonar, mas vão focar só em determinados locais. E essa mudança, né, ou esse cenário de incerteza, eu costumo brincar que sempre que tem um cenário de incerteza e insegurança, acaba dando margem para litígios, né? Porque quanto mais insegurança você tem, maior a probabilidade de você precisar resolver a questão ou num pré-litígio ou num litígio. Você já tem visto isso impactar o dia a dia do escritório, dos casos que vocês recebem dos clientes? Sim, com certeza. A gente já representou clientes em casos, ou seja, ligados diretamente com a guerra com a Ucrânia. Por exemplo, a gente ganhou um caso para a empresa Uniper, que é a empresa estatal alemã de energia, contra o Gazprom, porque a Gazprom cortou de um dia para o outro o gás que estava fornecendo a Alemanha. E temos outros casos ligados diretamente com a flutuação do produto de gás, em que com esse alto do preço de gás, várias partes decidiram fazer diferentemente de como era previsto, por exemplo, e outra coisa assim. Então, eu acho que isso é uma consideração muito relevante. Muito bom. E um aspecto que os clientes sempre questionam, e que eu acho que é legal a gente trazer, toda vez que a gente fala dessas disputas, e naturalmente o Cunha Manuel está envolvido sempre em disputas muito relevantes, né, de valores elevados, complexidade também. Como que funciona, e aí vale, acho que muito eventualmente um cliente brasileiro que está nos assistindo, como que funciona essa questão do preço, da disputa, no que tange, né, o contexto global de retorno esperado? Como que vocês fazem para, né, ajustar com o cliente essa questão? Disputas são complexas, são sofisticadas, precisa envolver time de vários lugares. Como que faz para isso funcionar para o cliente em termos de disputa? Eu acho que a gente tem uma experiência bastante ampla no contencioso, claramente, mas como lidar com um orçamento de um cliente. Então, a gente tem várias soluções. Pode ser trabalhar um pouco mais com outro escritório para que o time seja mais eficaz. Pode ser limitar um pouquinho o alcance de o que a gente vai fazer. Por exemplo, não ter um perito que vai falar de muita coisa e ajustar um pouquinho com esse aspecto. E também a gente tem laços muito estreitos com third-party funders e a gente trabalha muito com eles para justamente
encontrar uma solução. Legal. Fala um pouquinho dessa parte de third party funders, como que funciona na prática lá? O cliente chega, tem uma disputa, você vê o orçamento que ele tem ou o fluxo de caixa que ele tem, não não se adequa para a disputa, você procura um funder, alguém que pode trazer dinheiro para essa disputa. Como que isso se dá na prática? É isso, justamente. Eu acho que você tem, no início, ter essa discussão muito importante, dar uma estimativa para o cliente realista de quanto o contencioso vai custar, quais as opções e as alternativas para justamente executar a defesa ou a demanda. E, e depois, quando a gente decide que temos que contratar um financiador, a gente tem justamente alguém in-house que lida com todos os third-party funders e conhece um pouco quem vai ser o melhor, parece mais interessado por esse caso, e a gente cria um tipo de memorandum para eles falando do caso, dos fatos, e aí começa um processo que pode ser bastante longe, bastante curto, dependendo do caso e da complexidade, eu acho, do caso. Perfeito. Então, basicamente, vocês têm internamente um sócio Isso, um sócio. responsável só por third party funding. Isso. Legal. E você acha que inteligência artificial, que é um tópico recorrente, né? Todos os assuntos tocam um pouco inteligência artificial, e aqui eu acho que não poderia ser diferente quando a gente fala de custos, né? De procurar alguém para financiar esse litígio, para ajudar mesmo nessas despesas. Você já vê a inteligência artificial diminuindo esse custo? Como que está isso na prática do dia a dia mesmo? Claro, com certeza. Eu acho que eu já vi a inteligência artificial diminuindo o custo de um contencioso, como o computador ou internet diminuiu, de certas formas, o custo de um contencioso antigamente. Talvez vai gerar mais complexidade logo depois, mas a gente está utilizando a inteligência artificial, por exemplo, mais para interagir com os documentos e as informações, para começar, por exemplo, uma busca de jurisprudência dos documentos do caso, informação pública, coisas assim. A gente não está... isso vai claramente diminuir o número de pessoas que a gente vai precisar para um time, mas não vai reemplaçar o fato que a gente precisa de seres humanos para advogar, para dar testemunha, para ser peritos e para finalmente decidir o caso também. Claramente. E isso a gente vê também aqui no Brasil, é muito engraçado, né? Que os fenômenos que acontecem já numa esfera, né, global se refletem também aqui numa esfera mais local. E, naturalmente, o mercado de funders no Brasil, comparado ao mercado global, é menor, mas também já é bastante desenvolvido. E existem players, inclusive globais, com presença local. Obviamente que a questão da conversão do dólar hoje em dia não necessariamente facilita, né? Porque faz com que disputas que têm um número já relativamente alto no Brasil, quando você converte em dólar,
acaba virando uma disputa que para alguns funders não faz sentido, porque o valor envolvido em dólar é baixo. E a inteligência artificial também, a gente já consegue projetos com orçamento melhores do que antes, né? Em razão de você conseguir, principalmente em casos com muito documentos, né? Muito intenso, você consegue usar a inteligência artificial para reduzir o tempo que você gastaria para aquela tarefa e, consequentemente, diminuir o preço que custaria aquela disputa, né? Então, os dois caminham, acho que de forma muito, muito próximas, né? Naturalmente, talvez numa escala ainda menor do que vocês já veem lá fora. Não sei se isso faz sentido, principalmente porque óbvio que a inteligência artificial dá para ser utilizada em todos os casos, mas é o que você falou, quanto mais documentos tem o caso, mais sentido ainda faz fazer uso dessa inteligência, né? Então, não sei se você já vê o número de casos que você precisa, né? Ou que você usa inteligência artificial, número de casos que você precisa de um funder, já sendo impactado aí pelo desenvolvimento tecnológico. Isso, ainda não vi essa complexificação, eu acho, do caso, mas não fui advogado na época, e não era advogado na época, mas alguém que viu o impacto do computador e da internet diz que isso complexificou os casos também, porque você teve e-mails antes, talvez você comunicava mais por telefone, nas reuniões, uma coisa assim. Então você tem mais escritos e mais acesso aos escritos, e talvez vai ser o caso também para a AI finalmente. A velocidade muda tudo, né? Do mesmo jeito que antes, para você receber tempo para você receber uma carta, responder, mandar de volta, já foi drasticamente impactado pelo e-mail, computador. Agora, o tempo para você rever os documentos, por exemplo, nesses casos que a gente está mencionando, fazendo uso ou não de inteligência artificial, o tempo também a gente já vê na prática, a diferença é enorme, né? Então, vai influenciar. E fazendo o gancho, né, desse uso hoje de inteligência artificial, e inteligência artificial servindo como um assistente mesmo, né, do sócio, do advogado sênior do caso e até por que não, do advogado pleno, do advogado júnior também, né, que passam a ter esse assistente, deixando o tempo dele mais efetivo. Como que você vê num escritório global como o Emmanuel, né, com presença no mundo inteiro, como que você vê o impacto dessas tecnologias no treinamento do time, dos advogados, dos associados? Como que isso já está mudando o dia a dia de vocês? Se é que está mudando. Claro, eu acho que é um pouco difícil me colocar na posição, por exemplo, do estagiário, porque eu nunca lidei com essas ferramentas quando eu era estagiário, junior associate. Como os sócios da minha época não lidavam com Clue Arbitration, as outras ferramentas da época, eu acho que tudo isso vai facilitar a vida deles, porque você não vai precisar, por exemplo, talvez de um advogado para reler a transcrição todo dia de uma audiência, de reler todas as decisões, porque você vai ter um resumo fácil. Mas para alívio de muitos estagiários e advogados júniores, né? É isso, justamente. Mas eu aprendi fazendo tudo isso. Exato. Então, e não sei exatamente como vai ser
o treinamento, a formação dessa nova geração de advogados se eles não têm que fazer todo esse trabalho um pouco chato. Exato. Que é um trabalho que você mencionou, é um pouco chato, mas que traz com ele muita responsabilidade, né? E muito aprendizado também. E aí, talvez já a conversa foi muito boa e já encaminhando um pouco para o nosso encerramento. E aí você tem, né, sua carreira, Estados Unidos, França, agora no mundo inteiro, fala várias línguas. Que conselho você daria para quem está começando no mercado hoje, que é advogado de uma empresa ou é advogado de um escritório e que quer ter uma carreira, não necessariamente em arbitragem como você tem, mas quer ter uma carreira global, assim? Que conselhos você daria para essas pessoas? Eu diria, a minha conselho principal seria seguir a sua paixão, porque eu acho que, por exemplo, não diria que eu tenho um dom para as línguas, mas eu tenho uma paixão, e essa paixão me dá a vontade de trabalhar muito neles. E tenho a paixão igual para o direito, que me dá a vontade de trabalhar muito o direito. E quando você tem uma paixão, não é trabalho, é um lazer quase, um divertimento. Então, enquanto você não está trabalhando, você vai se divertir. Boa. Não, muito legal. E é um pouco isso, né? Eu acho que uma profissão tão demandante quanto a nossa, né? E tem várias profissões que demandam muito. Não dá para você fazer e ser infeliz, né? Você ocupa 2/3 do seu dia praticamente. 1/3 você está dormindo, os outros 2/3 você está praticamente trabalhando, né? Ou indo para o trabalho, voltando para o trabalho, ou almoçando no trabalho, né? E quando você tem filhos, você tem um segundo trabalho, porque você volta para casa, você tem que cuidar dos filhos, fazer os deveres e tudo isso. Exatamente. Então, você não ter essa paixão, não gostar do que você faz, realmente faz com que tudo fique muito mais difícil. E para línguas, qual que é o conselho que você dá? Você fala inglês, espanhol, francês, português, egípcio. Qual conselho que você dá para quem quer falar tantas línguas e ser verdadeiramente poliglota como você? Eu diria igual, segue a sua paixão, porque muito trabalho em falar um idioma não é fácil e não tem um shortcut. Não tem... você tem que trabalhar e achar os recursos para poder avançar na língua. Muito bom. E dá para ver que, né, a fluidez do seu português é realmente algo invejável. Então, muito obrigado por ter topado fazer em português, inclusive, né? Poderíamos ter feito em inglês, com certeza seria muito mais fácil para você, muito mais difícil para mim, naturalmente. Mas ter topado fazer o podcast até em português é muito bacana para mostrar não só todo o seu conhecimento de arbitragem, do cenário global, das culturas, mas também pleno domínio aí do nosso idioma. Obrigado pela presença, Alex. Obrigado para você, Matheus. Muito obrigado. Fique ligado nas nossas redes sociais. Em breve teremos mais episódios tão interessantes quanto este. Muito obrigado pela presença de todos.